Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar do papel das Supremas Cortes nas sociedades democráticas e modernas. O desafio de enfrentar as recaídas autoritárias que se repetem em vários países pelo mundo e o de aumentar o acesso de grupos vulneráveis à justiça. E ainda, como a pandemia afetou decisões das Supremas Cortes em relação ao direito à saúde, um tema em que o Supremo Tribunal Federal se destacou. Os 130 anos do Supremo foram comemorados em 2020. Desde as origens no Rio de Janeiro, no século XIX, a história da Corte expressa a evolução da própria sociedade brasileira. Hoje, o STF trabalha para acompanhar e até antecipar as mudanças do nosso tempo, por exemplo, no campo tecnológico. O Supremo investe no programa Justiça 4.0, um caminho para modernizar e dar mais eficiência ao judiciário. Mas não se descuida de temas como o direito dos brasileiros à saúde, especialmente durante a pandemia. Foram 8.000 decisões sobre o assunto. Um exemplo foi o reconhecimento de que estados e municípios também têm competência para estabelecer medidas de combate ao coronavírus. E os desafios do STF não são muito diferentes de outras cortes supremas pelo mundo. Mas, apesar de semelhanças, esses tribunais revelam também diferenças, a começar pelas competências. No Brasil, a instituição é, ao mesmo tempo, um tribunal constitucional e uma Corte Suprema, ou seja, a última instância judicial. Situação diferente da de muitos países. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Rodrigo Becker, mestre em Direito, advogado da União e coordenador do Grupo de Pesquisas SCOTUS sobre a Suprema Corte Norte-Americana. Conversamos ainda com Renato Zerbini Ribeiro Leão, doutor em Relações Internacionais e em Direito Internacional. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o Renato. Qual é exatamente o papel das Supremas Cortes nas sociedades democráticas e modernas, Renato? A razão de ser dessas cortes constitucionais é justamente a vigilância e defesa da integridade da Constituição de um Estado. Então, a história ela tem demonstrado como é difícil confiar a tutela das constituições a esse tipo de tribunal, né? Porque a legitimação dessas cortes precisa ser construída ao longo do tempo e é complexa e demorada. Entretanto, desde o início, os juristas, os estudiosos, eles questionaram como era possível que os tribunais constitucionais, um grupo tão pequeno de pessoas e sem origem popular, pudessem rever e controlar o que faziam os verdadeiros representantes do povo, né? Os constituintes ou parlamentos. E, ao longo dos anos, impôs-se a tese de que uma minoria, a dos tribunais constitucionais, justamente, pode rever o que as maiorias fazem, né? Congresso, assembleias constituintes, em troca dessa Corte Constitucional atuando e julgando de acordo ao direito, né? Além de apresentar reconhecida solvência moral e expertise em questões constitucionais, que é o requisito elementar para ser um dos ministros da Suprema Corte, por exemplo, né? E isso é chamado pelos especialistas de teoria da contra-maioria. Rodrigo, e esse papel das Supremas Cortes varia ao longo do tempo e nos países? Em que medida? As Supremas Cortes, em regra, funcionam como órgão último de um poder judiciário. Já as cortes constitucionais, em regra, funcionam como um órgão político alheio ao poder judiciário. Eu falei em regra porque depende da estrutura de cada país. Por que essa diferença é importante? Porque se você tem uma Suprema Corte que é um último órgão do Poder Judiciário, ele sim acaba dando a última palavra em questões controvertidas do ponto de vista judicial e que precisam chegar a essa última corte para serem resolvidas de modo definitivo. Agora, quando a gente está falando de corte constitucional,
que, em regra, um órgão político que configurado para resolver questões do ponto de vista unicamente constitucional, exerce um papel um pouco diferente, que o próprio nome diz, que é fazer um tipo de controle, e aí depende também da configuração do país, fazer um tipo de controle da constitucionalidade de atos ou de normas, enfim, ou de decisões judiciais também, a depender do tipo de modelo, que tem relevância fundamental na estabilização da Constituição em cada país. Então, a gente precisa, nessa análise, e eu gostaria de fazer essa observação, acho que é importantíssimo que a gente perceba esses dois modelos e que em alguns países existem concomitantemente, em outros não existem, como no Brasil, em que não existe uma Corte Constitucional, existe um Supremo Tribunal Federal, como órgão máximo do Poder Judiciário, que faz, em alguma medida, o papel de Corte Constitucional quando analisa, por exemplo, as ações diretas de inconstitucionalidade. Então, esse papel é relevantíssimo e, eu diria, de um modo bem objetivo, para o estabelecimento da Constituição e para o devido cumprimento da Constituição no Estado brasileiro. Algumas constituições, elas podem ter um apego político, social maior do que o estritamente normativo, mas isso, sobretudo no século XXI, não permite com que as constituições elas se afastem, de modo geral, de toda a construção universal, civilizatória, emanada, por exemplo, da Carta das Nações Unidas, dos princípios gerais de convivência entre os povos, entre os estados, e da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, porque, invariavelmente, todas as constituições promulgadas desde o final da Segunda Guerra Mundial tiveram, em maior ou menor medida, a influência tanto da Carta das Nações Unidas quanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como exemplo, basta ver a nossa Carta Magna de 88, que nos artigos 3, 4, 5, traz os fundamentos da República, os princípios que regem o ordenamento brasileiro, e todos estes artigos, eles emanam e tiveram influência desses documentos anteriores, e isso irradia pelos cantos do mundo à luz da influência das famílias jurídicas, né? Direito socialista, common law, ou direito romano-germânico, como é o caso da influência do nosso sistema jurídico. Rodrigo, você pode nos ajudar a classificar algumas Supremas Cortes que são referência internacional, de acordo com esses critérios apresentados pelo Renato? Por exemplo, a Suprema Corte norte-americana, a francesa, a inglesa. Quais as diferenças entre elas? O nosso STF, se a gente fosse fazer um espelho na Itália, o nosso STF ele tem uma parte da sua competência realizada pela Corte de Cassação italiana e uma parte de sua competência realizada pela Corte Constitucional italiana. Já se a gente for espelhar o Supremo Tribunal Federal Brasileiro na Suprema Corte Americana, eles são bem mais parecidos. A diferença é que a Suprema Corte Brasileira faz o controle abstrato de constitucionalidade que a Suprema Corte Americana não faz. Por que eu estou mostrando isso? Para demonstrar que cada país tem a sua estrutura própria. E basicamente, os países que tiveram mais relações próximas ao longo da história acabam tendo modelos mais semelhantes. É o caso de França, Itália, Espanha, Portugal, em que os modelos são parecidos com a existência de uma Corte Constitucional à parte de uma Suprema Corte. Enquanto outros países, como é o caso do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá, eles não têm essa figura de uma Corte Constitucional com um aspecto eminentemente político, e eles têm sim uma figura de uma Corte máxima no Poder Judiciário, em que essa Corte é que faz o papel, em algumas hipóteses, de Corte Constitucional. Essa diferença é muito importante,
É muito importante porque isso muda muito o modelo utilizado por cada país. E, Renato, há no Brasil quem defenda a mudança do modelo, que o Supremo passe a cuidar apenas das questões constitucionais. Como é que o senhor avalia essa proposta? Penso que em um país com desigualdades tão avassaladoras, como é o caso do Brasil, um Supremo Tribunal Federal tem ações e decisões importantes a serem tomadas e, portanto, o modelo atual me parece mais adequado. Eu avalio que, desde a perspectiva dos compromissos internacionais celebrados pelo Brasil no tocante ao direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal é a instituição que vem demonstrando que é possível fazer esse enfrentamento à luz dos compromissos celebrados pelo Estado brasileiro. E digo isso porque atualmente sou um dos 18 membros do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, atualmente tendo o privilégio de ser o seu presidente, e nós é que vigilamos o cumprimento do direito à saúde pelos Estados, né, à luz do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E, até agora, as decisões do Supremo Tribunal Federal, desde a perspectiva dos tratados internacionais em direitos humanos, vinculados ao direito à saúde, as decisões do Supremo Tribunal Federal têm sido certeiras no sentido de afiançar uma proteção desse direito à saúde. Então, eu valoro como o atual modelo necessário ante a realidade social e política brasileira, fincada em uma desigualdade estrutural e histórica. Rodrigo, e a sua avaliação? O modelo deveria mudar no Brasil ou não? Crítica vai haver sempre. O que eu acho importante é que é um modelo que está consolidado no Brasil. É um modelo com 11 ministros, com competências atribuídas pela Constituição. E, para falar bem a verdade, para haver essa mudança, teria que haver uma mudança muito grande na Constituição e teria que haver uma mudança no próprio sistema político-jurídico do país, porque a gente deixaria de ter um Supremo Tribunal Federal com uma competência que ela tem hoje para dar mais força, e aí é importante que se diga, para dar mais força aos tribunais que estão abaixo do Supremo Tribunal Federal, notadamente Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, no caso eleitoral, porque essas cortes talvez não pudessem alcançar mais os recursos dessas cortes, não pudessem mais alcançar o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma ruptura política, social, jurídica, constitucional importante e que eu imagino que não é, na minha concepção, não é o momento agora. Eu acho que nós temos muitas questões mais importantes e delicadas no Estado brasileiro para serem debatidas do que fazer essa mudança num modelo que, bem ou mal, com críticas que se queira fazer, porque, obviamente, a vida é sujeita a críticas, mas que é um modelo que funciona. Rodrigo, Renato, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, mas eu quero deixar desde já uma pergunta no ar. O Supremo Tribunal Federal é apontado como uma das Supremas Cortes que mais julgam no mundo em número de casos. Eu gostaria de saber, de entender por quê. A resposta a gente vai ver já já, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do papel das Supremas Cortes nas sociedades democráticas modernas. Para isso, nós conversamos online com o Rodrigo Becker, mestre em Direito, advogado da União e coordenador do grupo de pesquisas SCOTUS, sobre a Suprema Corte norte-americana. Conversamos também com Renato Zerbini Ribeiro Leão, doutor em Relações Internacionais e em Direito Internacional. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar. Por que o Supremo Tribunal Federal é considerado uma das Supremas Cortes que mais julgam no mundo em número de casos? Qual é a explicação na avaliação do senhor, Renato Zerbini?
O Supremo, ele julga aqueles casos que lhe chegam, né? O Supremo, ele é inerte, ele não se movimenta, a não ser que seja provocado. Então, por ser muito provocado, em consequência daquelas características que falávamos anterior, de que a sociedade brasileira é uma sociedade muito desigual, é natural que o Supremo receba demandas de violações de direitos. Então, o importante a se destacar nessa característica peculiar é que não é que o Supremo decide muitos casos. O Supremo, ele é muito provocado porque há uma desigualdade histórica na sociedade brasileira. A gente vê, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal resolvendo questões tributárias que têm reflexos em empresas. A gente vê o Supremo Tribunal Federal resolvendo questões de medicamentos que têm reflexos em pessoas mais necessitadas. Então, eu acho que o papel do Supremo Tribunal Federal nesse modelo de Suprema Corte, em que ele exerce a última instância do Poder Judiciário e também como competência em dizer, em resolver problemas constitucionais criados em casos concretos levados pelo Judiciário, acaba sendo um papel fundamental e primordial para a concretização de vários direitos sociais previstos na Constituição. Renato, a gente tem falado ao longo do programa de vários dos problemas brasileiros. A questão da saúde é um problema desde sempre, mas agravado naturalmente desde o começo do ano passado pela pandemia e por um comportamento do Estado, o Estado entendido como um todo, um comportamento muito criticado por vários setores da sociedade. Nesse aspecto, em particular, a questão da saúde, como é que você avalia o trabalho que o Supremo tem desempenhado, especialmente na questão do combate à pandemia? O direito à saúde, ele exige que os países tornem acessíveis, aceitáveis e de boa qualidade as unidades, serviços e bens de saúde, incluindo as vacinas. E esses são compromissos celebrados pelo Estado brasileiro, à luz dos vários tratados internacionais dos quais são parte. O papel do Supremo Tribunal Federal nesse enfrentamento à Covid-19, na minha avaliação, tem sido muito acertado. As suas decisões foram decisões em aras de fazer com que os entes da federação, por exemplo, trabalhem em coordenação dentro de suas autonomias, com a indicação de que deveria existir uma maior coordenação por parte do governo federal, até agora, nos casos decididos, nos quais o Supremo foi provocado. Ainda há outros casos a serem decididos, mas penso que as decisões têm sido positivas no sentido de afirmação do direito à saúde. Quando o Supremo Tribunal Federal é convocado, é chamado a debater algumas questões sanitárias, o que me deixa assim mais, eu acho que tem que haver, claro, um sopesamento, é sempre saber medir e dosar até que ponto o judiciário deve interferir na política pública ou em que ponto o judiciário realmente precisa interferir porque os outros poderes não estão exercendo os seus papéis constitucionais. E vários países estão tendo essas questões para serem resolvidas, né? Se o legislativo não atua, quem atua? Se o executivo não atua, quem atua? Pode o STF atuar ou não pode? Pode um tribunal superior atuar ou não pode? É caso de omissão, é caso não é de omissão? Então, é uma discussão muito interessante, muito bacana e importantíssima, né, atuar o conteúdo social da nossa situação sanitária no mundo. Renato, a TV Justiça transmite as sessões do Supremo Tribunal Federal desde a época em que elas eram presenciais, há anos e anos, até os dias de hoje em que elas são virtuais
por força da pandemia. Na sua avaliação, essa transmissão ao vivo das sessões, ela gera holofotes demais ou ajuda a transparência ou ajuda na transparência das decisões? Qual é a sua avaliação? Para nós, que trabalhamos desde a perspectiva do direito internacional e da proteção internacional dos direitos humanos, a transparência é um elemento vital na afirmação desses direitos humanos. Portanto, é sempre uma avaliação positiva a veiculação das sessões das cortes, né? A experiência internacional tem demonstrado que o grande problema não reside na transmissão ao vivo dessas sessões. Os grandes problemas que acontecem nascem em consequência que os membros dessas cortes constitucionais, dessas cortes supremas, possam depois, individualmente, começar a se expor de maneira acentuada na mídia. Rodrigo, a forma como o Supremo Tribunal Federal se organiza hoje, com 11 integrantes escolhidos pelo presidente da República e com os nomes aprovados em seguida pelo Senado Federal. Essa é uma forma que atende a uma sociedade democrática e moderna ou precisaria de reparos, de mudanças? Nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal ministros indicados pelo ex-presidente Fernando Henrique, pelo ex-presidente Lula, pela ex-presidente Dilma e pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Então, nós temos aí uma corte, vamos ter um próximo ministro também indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Vai ser uma corte mesclada, e eu acho isso importantíssimo para que você possa ter oxigenação e para que você possa ter um debate de ideias a partir de vários pontos de vista e de vários momentos da sociedade. Então, eu acho um modelo bem interessante. Obviamente, poderiam ser feitos alguns reparos, talvez uma sabatina um pouco mais rígida pelo Senado, talvez a diminuição da idade para se aposentar. Algumas pessoas falam em mandato, como a propósito na Corte da Alemanha, que há mandato para os juízes. Isso são todos modelos a se pensar, são todas questões a se pensar. Mas, assim, se você me disser precisa ter uma mudança imediatamente, não acho. Mas acho que sim, poderia ser feito algumas coisas para se aprimorar o nosso modelo. A sua avaliação, Renato, inclusive sobre o número de integrantes. Eu lembro que recentemente houve quem propusesse o aumento do número de ministros do Supremo. Isso foi interpretado até como uma tentativa de manipulação política. Qual é a avaliação que você faz? O importante é que tem aí um número ímpar. Penso que 11 membros são suficientes, né? E o único, de fato, requisito exigido pela Constituição, lá no seu artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4º, é necessário que o indivíduo seja brasileiro nato, né? E isso é interessante. É muito comum ainda nas nossas classes de direito, até já quase no 8º, 9º semestre, muitos estudantes nem sabem que nem formado em direito precisa ser, não é mesmo, professor Rodrigo? Não é? Exatamente. Inclusive, acho que já tivemos médicos, ministros do Supremo Tribunal Federal, que precisa ter um notório conhecimento do direito, e isso é importante. Mas a minha avaliação é coincidente com a do colega Rodrigo Becker. Só lembrar que na Suprema Corte Americana ele não precisa ser nem americano nato, e nem ter 35 anos, como tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem que ter pelo menos 35 anos, né? Na Suprema Corte Americana não tem isso. Em tese, uma criança poderia ser indicada. Eu digo em tese, porque obviamente isso não vai acontecer, mas não há essa restrição por parte da Constituição americana. Muito bem, nós chegamos ao fim do nosso Direito Sem Fronteiras de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de Rodrigo Becker, mestre em Direito, advogado da União e coordenador do SCOTUS sobre a Suprema Corte, um grupo de pesquisas sobre a Suprema Corte norte-americana. Agradecer também ao Renato Zerbini Ribeiro Leão, doutor em Relações Internacionais e em Direito Internacional.
E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.